Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para vocês que nos assistem em outro horário, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em nome do Lex para mais um dia de Evangelho no seu lar, no nosso lar. Sejam bem-vindos. Pessoal, tudo ok com áudio e vídeo? Tá tudo certo? Bom dia, Leneide. Bom dia. Tá tudo ok com áudio e vídeo? Beleza. Pessoal, hoje nós falaremos uma passagem bem instrutiva, né? Como todas o são, no capítulo 10, tá? Item 7 e 8, tá? O sacrifício mais agradável a Deus. Repetindo, capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus, item 7 e 8. Ele vai estar lá no Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, tá bom? Item 7 e 8. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Pessoal, aqui estamos então em mais uma manhã. A você que nos acompanha à noite, à tarde, seja muito bem-vindo também. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês e vossos familiares, tá? É uma honra poder estar aqui em nome do Lex em mais uma manhã, tá? Juntinho com vocês, expandindo também essa luz, né? Nessa manhã. Vamos fazer a prece? Vamos dar início? Pode ser? Vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, vamos nos conectando à nossa essência crística, nossa essência divina. Vamos lá. Amado Mestre, amigo de todas as horas, Senhor Jesus, nos inspira, nos alimenta, nos instrui, nos mostra sempre o caminho mais acertado. Fazei de nós sempre ferramentas do bem, do amor, do auxílio, da assistência a nós mesmos e ao nosso próximo. Coloca-nos sempre à disposição, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Sejamos sempre aqueles que carregam a tua sublime presença em nossos corações, em cada ato, em cada gesto, em cada átomo. Faça-nos brilhar sempre. Nesta manhã de sublimes claridades, expandimos nossa luz interior e deixamos que ela brilhe um pouco mais, atingindo os continentes além, que precisam da assistência, do auxílio, da orientação, a todos aqueles que sofrem nesse instante, por causas várias, em asilos, em hospícios, orfanatos, prisões, hospitais, aqueles que não têm neste instante nada sequer para comer, nenhum teto sequer para recobrir suas cabeças,
aqueles que se passam por dissolução amorosa, afetiva, conflitos familiares. Nós enviamos luzes, nós enviamos amor, nós enviamos esperança tão necessária. Que o Cristo mostre a cada um de vocês que amanhã é um novo dia e que sempre pode se iniciar, sempre pode se recomeçar. Que assim seja. Vamos lá? Pessoal, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Aí vocês vão lá no item 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Vamos lá. Vou silenciar aqui o som para ficar mais audível. Pronto. Vamos lá. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7 e 8. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Está lá em Mateus, né? Quando Jesus disse, ide vós reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, do arrependimento, né? Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiças contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, humilde, né? Simples, né? De todo mal e de todo pensamento negativo, enfim, né? Vamos lá. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. É uma passagem bem breve, mas fala muita coisa, né? Muita coisa profunda. Então, assim, repetindo o que ele disse aqui no final, né? Deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão. Quem é esse vosso irmão? Primeiro é você. Você se perdoa, você vem trabalhando esse auto-perdão. Como é que se dá em você esse aspecto da culpa, do ressentimento, das coisas guardadas? Como é que se dá? Né?
Quando nós estamos, então, cara a cara conosco, nos observando, nos analisando, mas sem nos culpar, mas nos permitindo entrar na malha do acesso a nós mesmos, nos visualizarmos sem véus, sem obscuridades, mas ver o que somos. Nós temos essa proposta, então, de nos olhar com mais amor. E quando isso se dá início, inicia o perdão, o auto-perdão. Então, nós começamos a nos acolher, nos entender, nos abraçar, nos amar, amarmos a nós mesmos ainda mais. E isso nos leva ao quê? Se eu começo a me ver com mais sabedoria, com mais paciência, com mais serenidade, isso é receita para eu poder me dar melhor com o meu próximo, não é? Começando com o próximo mais próximo, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha mulher, né? Não é assim? Então, eu começo a me pôr na presença do Cristo primeiro, comigo mesmo. O Cristo começa a falar comigo porque eu me permito. E isso abre um leque de oportunidades, de possibilidades múltiplas, de acesso a outros corações. Eu me torno o quê? O pastor das ovelhas. Eu me torno a própria presença, porque eu me coloquei à disposição de me reconhecer, de me amar, de empregar esse amor. Então, amar ao próximo, né? Sempre, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas. E esse Deus é quem? Sou eu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Deus interior. Eu preciso. Né? Não é verdade? Então, quando eu me coloco em, digamos assim, em mesmo patamar e me olho com verdade, com serenidade, eu me reconheço. E me reconhecer é reconhecer o Deus que existe em mim. Né? Eu sempre falo dessa parábola porque não tem como fugir dela e para mim ela é encantadora. Por mais simples que seja, né? 2 homens sobem ao templo, um fariseu e um publicano. Né? Os fariseus são os sacerdotes, né? Os publicanos são os cobradores de impostos. O fariseu logo vai à frente, exaltado. Ah, me perdoe porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu faço o dízimo, eu faço tantas preces. E o publicano fica lá no fundo da igreja, do templo, de cabeça baixa, reconhecendo-se um pecador, né? E lá fica solicitando a misericórdia, porque sabe da sua pequenez. Daí eu vos pergunto, qual é a prece mais agradável a Deus? Qual é o gesto mais agradável a Deus? Então, quando nós lemos essa passagem, nós vemos o trabalho da humildade. A humildade, a simplicidade é o acesso a Deus. Isso me recobra muito Chico Xavier, quando ele falava: "Ô meu filho, eu sou Cisco Xavier, porque eu sou o menor entre todos." Né? A gente pode pensar a primeiro instante, ele está querendo se utilizar da humildade, falando porque está sendo presunçoso, não sei o quê. Mas quando você para analisar, é porque ele vive essa percepção, essa sensação. Ele é humilde. Então, ele se coloca naquela posição. São os gestos, os atos. Então, essa simplicidade é a chave de acesso. Essa humildade é o que nos permite ter esse coração misericordioso. Como o meu amigo Marquinhos sempre fala, um coração misericordioso é aquele que está pronto para receber tudo. Porque no termo simbológico da palavra, né, miserium cordium, miserium, miséria, sem nada, cordium, coração, as cordas cardíacas, as cordas, cordium, coração, exatamente. Então, o que é isso? Um coração vazio, um coração que está aberto.
um coração que está disposto a receber. Então, é humildade, é o acesso a esse coração, é o acesso ao Deus interior. Bem, eu sempre bato em outra tecla, que são as coisas externas. Quando ele fala que se você tem alguma coisa contra o vosso irmão, deixai aí, e ide primeiro vos reconciliar antes de vir a mim, né? O que ele quer dizer com isso? Como eu falei no início, primeiro temos que ir a nós, nos olharmos. Existe alguma questão mal resolvida? Qual é ela? Então, lembrem-se, as coisas externas, elas nos inquietam, porque as coisas externas mexem com a percepção dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, porque são os sentidos que nos trazem percepções no campo, né, do físico. Pois muito bem. Essas questões, muitas vezes, do mundo externo, isto é, que eu falo fora o aspecto interior, o aspecto espiritual, essas coisas do externo, muitas vezes elas nos geram inquietudes essas que geram culpas essas que geram grilhões, que nos prendem a vários eventos que ficaram mal resolvidos, não é verdade? E o quanto isso nos impede de fazer um acesso mais consciente. Sabe, vocês já devem ter escutado algumas vezes algumas pessoas: "Oh, meu filho, reze por mim." Como se aquela pessoa não estivesse se sentindo preparada, né, para se colocar na presença de Deus, não é verdade? Então são coisas que parecem geradoras de culpa realmente e limitam o nosso acesso a essa coisa do campo lumínico interior, né? É como se nós não conseguimos ascender em uma prece ou meditação. Nós até podemos fazê-la, mas parece que algo dentro de nós nos inquieta. É aquela luzinha vermelha que fica ligada, né? Vai resolver logo, sabe? Nós nos sentimos presos. Acho que cada um de nós já sentiu isso, né? A gente não pode fugir disso, né? E essa nossa vibração nos limita, né, de estar nessa presença, porque ela vibra ainda em um teor mais baixo, se a gente quer pensar no aspecto quântico, vibracional, né? Pensamentos tristes, pensamentos inquietos, pensamentos ansiosos nos colocam num campo vibratório de acesso a forças tristes, a irmãos que estão sofrendo também, tanto encarnados como desencarnados. E isso nos mantém uma faixa vibratória um pouco, digamos assim, limitada, né? Porque a faixa do amor, a faixa vibratória do amor, ela é como o lótus de 1000 pétalas. Ela se abre em várias linhas, tá? É um acesso amplo, né? É como se colocar na própria conexão com a fonte criadora, tá? Então, assim, tem uma passagem que fala que um homem veio procurar Jesus, né? Ele estava ali com os discípulos dele, os apóstolos, né? Jesus sempre caminhava com os apóstolos e com os discípulos, né? E aí lá um homem veio, né? E esse homem disse que o filho dele caía frequentemente na água e no fogo, né? Que era lunático e que estava endemoniado, né? Que precisava que o mestre o ajudasse, porque os seus discípulos não conseguiram. Aí existe uma passagem nesse instante que é bem interessante. Ele fala assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Olha só o que ele fala. Até quando estarei convosco? O que é que ele quer dizer com isso? É bem interessante isso. Nós, quando somos crianças, nós precisamos de quem?
para nos dar instrução, para nos dar força, amparo, orientação. Um pai, não é? Uma mãe, né? Qual era a representação de nosso Senhor Jesus Cristo, se não essa? Vejamos, quando ele fala até quando estarei convosco, até quando precisarei estar inspirando vocês? Até quando vocês ainda ficarão nessa baixa vibração? Já está na hora de vocês assumirem a minha presença. Vocês me acompanham há tanto tempo. Sejam a luz que eu sou. Vocês têm potencialidade, capacidade a isso. E é isso que muitas vezes acontece conosco, na verdade. A gente fica se achando talvez menor, às vezes em vista das situações, como eu já disse, inquietantes, a gente não se olha com aqueles olhos misericordiosos, com aqueles olhos de, poxa, eu sou Deus em ação, né? Então ele fala, até quando estarei convosco? É um convite, ao mesmo tempo. Assumam a presença, vocês são luzes, vós sois deuses, né? E aí, interessante que ele completa assim no final e fala, deixa eu ligar aqui o ar. Ele fala assim: após expulsar o demônio, os discípulos perguntam, né? Mestre, por que você conseguiu expulsar e nós não? Ele diz, por causa da vossa incredulidade, né? Ratificando o que eu acabei de falar, né? Complementando, vossa incredulidade, porque se tiveres fé de tamanho de um grão de mostarda, diz a essa montanha, move-te daqui para acolá, isso ocorrerá, não é verdade? Assim é a passagem. Bom, pois bem, bom dia, Clarissa, seja bem-vinda. Isso é a verdade, né? Então, a vossa incredulidade, acreditar em mim, acreditar nesse Deus que brilha dentro de mim, não é? Então, assim, logo depois, ele fala de algo interessante, né? Ele fala assim, para certas castas de demônios, apenas com jejum e prece. O que significa isso, Solon? Para certas castas, para certos tipos, para certas classes de espíritos, de demônios, seja como for, jejum e prece. O que é isso, senão esse acesso continuado? É uma outra orientação dele a nós. Se mantenha na presença, porque você estará conectado sempre com as forças do alto. Essa humildade, essa simplicidade, esta ausência de questões externas, inquietantes, farão que você se blinde no seu coração com essas coisas que te inquietam tanto. Porque, veja, às vezes eu estou com um problema aqui, né? Uma situação. Aí eu começo a escutar outros problemas de outras pessoas. Aquilo começa a nos encher, nos inquietar. Parece que gera uma angústia, não é verdade? Acho que já aconteceu com todos vocês isso. E o que é isso? Se não eu estar me colocando em acesso às forças deletérias. Eu me permiti baixar meu padrão vibratório. Então eu tenho acesso a outras energias também tristes, negativas, não é verdade? Diferentemente, se eu estiver em um patamar mais elevado, humilde, sereno, simples, pequeno, porque eu não preciso de nada, eu sou aquilo que eu tenho naquele instante, amor, acabou. E é isso que o nosso Pai nos pede, estar nessa presença, sem coisas externas. Lógico, sempre vamos ter essas questões. Estamos no mundo da matéria, do 3D, né? Mas podemos torná-las mais leves, mais sutilizadas, menos pesadas, menos influentes dentro de nós. É olhar, dizer, poxa, estou passando por isso, está acontecendo isso, mas eu vou vencer, eu tenho fé, eu tenho um Pai que olha por mim, eu sou essa luz, vai dar tudo certo, tudo vai se resolver. Sabe, tornar isso mais... entregar isso, né? Tornar isso mais belo e menos doloroso,
tá? Bem, minha mãe, ela sempre fala assim: Solon, você chama Jesus? E aí eu pergunto para vocês chamam Jesus na vossa vida? Em cada ato, em cada gesto. Ela fala: meu filho, você vai fazer uma prova, meu filho, você vai ali, vai sair de carro, chame Jesus para ir com você. Quando você para fazer essa análise, é muito interessante isso. Chamar Jesus, chamar para Ele estar conosco, para Ele estar vibrando, brilhando, né, na nossa presença. Nós tornamos a ação do próprio Cristo, né? Então, assim, é interessante isso, né? E isso me remete a uma palestra que eu estava assistindo um dia desse sobre a importância do jejum, né? Já que a gente já falou sobre jejum agora há pouco. Vocês fazem o jejum? Agora eu pergunto, o jejum dos 5 sentidos? Eu achei isso tão interessante, né? Porque isso gera um processo de purificação. Como assim, Solon? Que história é essa de jejum dos 5 sentidos? Bem, vamos lá. Digamos que eu gosto muito de assistir filmes, né? Digamos assim, sempre antes de dormir eu gosto de assistir um filme, sabe? E aquilo me dá prazer, me dá bem-estar, né? Às vezes eu gosto muito de, digamos assim, de certo alimento que me sacia muito, que me traz muito prazer. E o que é que ele quer dizer com isso? Ah, só eu vou deixar de comer, eu vou deixar de assistir o filme. Não é isso. Nós estamos nos dedicando naquele instante a esse estado de prazer e de bem-estar, correto? Quanto tempo desse nós dedicamos ao nosso Senhor? É isso que eu estou querendo falar. Às vezes a gente deixa para aquela prece de final de festa, né? Como a gente fala, aquela prece apertadinha, já dormindo, né? Então é isso. É fazer esse jejum vendo que eu tenho um Cristo interior e que se eu começar a me purificar, ver que os sentidos não me dominam, porque eu estou cada vez mais me espiritualizando, me purificando, eu começo a perceber em mim que a matéria se torna menor, que as coisas do externo, as coisas que me inquietam, se tornam menor, porque tudo que nos inquieta são do mundo dos sentidos, pessoal, tá? Então, as coisas do Cristo, as coisas do Deus interior que somos, começam a se tornar maiores. E aí que está o segredo desse jejum, né? É a purificação, esses gestos do dia a dia. Não precisa passar não sei quantos dias sem se alimentar, não, tá? Porque nós precisamos estar bem fisicamente, espiritualmente. Bem, é interessante quando há uma passagem em Mateus que ele fala de perdoar os inimigos, né? Amai os vossos inimigos, está lá em Mateus. O que é isso, senão o que foi dito na passagem? Reconciliar primeiro antes de vir a mim, tá? Então, assim, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um convite, não é não? Está lá em Mateus, nessa passagem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que ele está dizendo com isso? Vocês têm condições? Estejam comigo. Eu e vós somos um só, né? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Os fariseus?
Então, assim, é importante a gente ver que quando ele fala dessa reconciliação, é que muitas vezes nós fugimos também das nossas questões, nós deixamos para depois. Sentimento morto amordaçado volta a incomodar. Então vamos lá, vamos em busca dessas questões, porque esse inimigo, essa pessoa com quem nós não nos reconciliamos, são muitas vezes nossas questões, nossos problemas. Não precisam ser sempre pessoas, somos nós mesmos muitas vezes, tá? Então busquemos esse amparo, tá? É importante perdoar a si mesmo, tá? E quando a gente fala sobre como acessar isso, ainda assim a prece é o melhor caminho, tá? É o melhor caminho sempre, a prece. É tanto que, quando eu já falei isso em outras palestras, foram feitos estudos, né, sobre os mecanismos da prece. Viu-se que em pessoas que oram com fervor, com intenção, com verdade no coração, esse cérebro se transforma. A nível de análise, foi feito até na Universidade do Rio de Janeiro, né? E no estudo de pesquisa lá do cérebro, né? Foi visto que nosso cérebro se ilumina quando é colocado em uma máquina de ressonância. Viu-se que ele se ilumina, principalmente na região frontal, tá? Frontal, pineal, tá? Há uma mudança nos padrões de sinápticos, né, do cérebro. E aí os cientistas que não acreditam em Deus, muitos deles, disseram na pesquisa o quê? Nós não acreditamos em Deus. Mas se Deus existe, é esse estado de perfeita sintonia do cérebro. Não tem como eu compreender, porque o cérebro dessa pessoa que eu estava analisando era um. Agora eu estou vendo outro cérebro, outro padrão sináptico, né? Então o que é isso se não Deus falando conosco? O que é isso se não nós nos permitindo estar nessa presença? Então, pessoal, é isso. É reconciliar-nos conosco mesmo, para estarmos prontos para a reconciliação com o nosso próximo. E aí estaremos leves, suaves, serenos. E esse acesso ao nosso Pai se fará mais amplo, se fará mais sincero. E nós perceberemos que as energias estavam sempre sendo enviadas. Energias de auxílio, energias de força, né, de orientação, mas muitas vezes, por estarmos em condições outras, nós não conseguíamos visualizar. Mas tudo bem, tá tudo bem. É um dia após o outro, é um acordar continuado, né? E devemos ser assim, misericordiosos conosco, né? E é isso, tá? Nesta manhã era o que eu queria passar para vocês, tá? E pedir que sempre nós observemos nossos atos, nossos gestos. Perdoemo-nos. Somos falhos, mas também somos luzes. Coloquemo-nos nessa presença. Permitamos ser esse Deus em ação. Faça-se mais luz, porque somos essa luz. Acreditemos nisso. Tá? Problemas todos nós temos. Dores todos nós temos. Todos vós que estáis aqui na terra estão a sofrer, né? Todos vós. Então, assim, o que a gente mais pode fazer é olhar, reconhecer e abraçar. Porque com um abraço existe amor, com um abraço existe acolhimento, tá? E amanhã é outro dia, e amanhã estarei mais forte para encarar essa situação com mais simplicidade, serenidade. Porque hoje pode ser uma tormenta, pode ser um furacão,
mas porque há aflição, há ansiedade, há as coisas do externo. Para, reflete, respira fundo, deixa para o dia seguinte, porque no dia seguinte pode ser que o Cristo fale por você, se assim você permitir, tá bom? Então vamos fazer uma prece? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá então. Deixa eu botar aqui uma música para relaxar para vocês. Vamos lá. Respirando fundo pelo nariz e soltando lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira profundo, levando tudo aquilo de bom que você busca e solta devagar. Estando certo de que nesse instante você é visto pelas forças do alto, que você é amparado, fortalecido, que tudo aquilo que você busca será te enviado, será te dado. Nessa certeza, sintamo-nos abraçados. É o abraço do Mestre. Ele nos abraça, dizendo: está tudo bem, meu filho, aqui estou. Jamais te desampararei, jamais te deixarei. Está tudo bem. Você me encontrou, sempre estive contigo, e aqui estou. Vamos a caminhar comigo nessa grande vereda, levando amor em cada passo, em cada gesto. Estava esperando por ti, agora você está mais preparado para florir o imenso jardim da vida. Siga em frente, meu filho. Muitas das flores que brotarão serão os perfumes que levarão consolo e auxílio a muitos. Segue em frente, não duvida da beleza do teu jardim. Deixa florir, deixa iluminar. Vai sempre com a perseverança, com o entendimento de que um dia após o outro, e assim se fará cada vez mais belo. Muitas vezes nos depararemos com espinhos que nos furam, que nos ferem, que nos geram dor. Mas muitas vezes esses espinhos são necessários, porque o jardineiro só consegue fazer a poda tocando no roseiral através dessas pequenas lesões. Mas ao organizar o roseiral, ele floresce ainda mais, porque ele corta todos os ramos que sufocavam. Então, meu filho, sempre que te inquietar pelas dores do mundo, lembra que o perfume que a tua rosa espargir é o perfume da tua libertação. É o perfume que trará quietude, acalento ao teu coração, porque só assim brotarão outras 1000 rosas. Se permite então florir, não reclamando das dores que porventura venham a te afligir. Que o Cristo esteja com cada um nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a florir na vida de cada um.
Que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Foi uma honra estar com cada um de vocês. Muita luz, muita prosperidade em todos os campos da vida. Abundância, sempre. Que o Cristo Consolador passe na vida de cada um dos vossos familiares, derramando tudo aquilo que mais necessário se faça. Forte abraço. Boa semana a todos.